Olá! O STJ 25 anos de hoje é dedicado a uma arte e também a um esporte, típicos do nosso país. Aliás, as duas coisas têm o mesmo significado para o brasileiro, o futebol. Afinal, a nossa gigantesca arena da arte dos dribles espera o encanto da maior disputa do planeta no futebol, a Copa do Mundo de 2014. Mas muitas conquistas não dependem só de gol, saem do gramado para o tribunal. No programa de hoje, você vai conhecer alguns processos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça e vai entender ainda porque existe também outro Tribunal Superior especializado para tratar de tudo aquilo que ficou pendente entre as quatro linhas do gramado. O STJ 25 anos começa agora. Alguns casos não são exatamente sobre o futebol, mas acabam relacionados. Aqui no STJ, tivemos julgamentos de processos de atletas que se envolveram em acidentes, como o ex-jogador Edmundo, ou então que foram condenados por associação ao tráfico de drogas. No caso, Edinho, filho do Rei Pelé. Outros julgamentos tiveram temas mais leves. Teve torcedor que recebeu indenização porque, revoltado, jogou galinhas em campo e acabou numa briga feia com o ídolo do time num treino. É um caso típico de quem ama desesperadamente o futebol. Pessoas que acabam movidas pela alma de um país que cultiva chuteiras gloriosas, quase perpétuas, cravadas no espírito torcedor e também no peito de que tem no talento, nos pés e no coração. One love, one heart. Visto daqui é diferente, né? Ninguém vai ganhar esse jogo sozinho. Estivemos juntos, todo mundo unido, vamos vencer esse jogo. O ângulo deste olhar também é peculiar. Parecem a sombra de cada jogador. As mãos vibram ansiosas por pés habilidosos no gramado. Observam como se não fossem notados, mas são. Os ídolos olham de volta centenas de testemunhas do próprio talento. É o esporte que, vamos dizer assim, que o nosso povo ama, gosta de paixão, então se tratando de futebol, não tem como. O amor é inflamado por um belo feitiço, mas o delírio é perigoso quando traça uma ira selvagem. Assim, o combate entre fascinação e fúria é desleal. Aqui, torcedores parecem mascarados como vítimas, culpados, réus. Já nessas imagens, fica difícil definir o nome para algo tão cruel. Espancado até a morte no meio da rua em Belo Horizonte. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça julgou esse caso e negou habeas corpus a 5 integrantes da torcida organizada. Seriam esses os personagens dessa história que teve o fim inevitável em morte diante da cena de ataque sem chance de defesa. Mas em que situação um caso relativo ao tema futebol acaba parando na Justiça Comum? Bem, existe o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E com certeza você já ouviu falar de alguma decisão desse tribunal especificamente relacionado ao futebol. Se você não lembra, eu vou citar um último exemplo que foi também uma das situações mais complicadas, mais polêmicas. O rebaixamento do Fluminense. Aliás, rebaixamento não, porque no final das contas, quem foi para a Série B do Brasileirão foi a Portuguesa. O Fluminense acabou ficando mesmo na Série A do campeonato. E digo a Vossas Excelências, a lei mudou para melhor. Há 4 anos atrás, para aqueles que não sabem, a lei previa a perda do dobro do número de pontos previsto em caso de vitória. Mas quando se trata do uso de marca, patente e até crimes envolvendo o torcedor ou jogador, veja só como funciona. Não cabe à Justiça Desportiva apreciar esses elementos. É efetivamente e essencialmente que a Justiça Comum busca essa apreciação. Os Ministérios do Esporte, da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça anunciaram hoje medidas para evitar a violência nos eventos esportivos. Qualquer situação que envolva competição só pode ser discutida na Justiça Comum depois de exaurida todas as instâncias da Justiça Desportiva. Mas nem sempre acontece dessa forma. Você lembra o que te aconteceu há quase 30 anos?
Pois é, mas Flamengo e Sport parece que lembram muito bem, porque desde 1987 travam uma batalha na justiça que parece que não foi decidida muito bem em campo. O STJ vai retomar agora, em 2014, o julgamento desse caso. Um ministro pediu vistas do processo. E afinal, para você, quem é o campeão do Brasileirão de 87? Flamengo ou Sport? Por incrível que pareça, usar a justiça comum para casos esportivos, que tem um tribunal especializado para julgar, pode ser até arriscado para o próprio futebol. O clube, a federação podem ser excluídas do âmbito da FIFA. Então imagine se eventualmente por força de uma decisão da justiça comum que impacta na justiça esportiva, a FIFA descredencia o Brasil de participar das competições. Ah, se isso acontece. Ia ter brasileiro muito bravo pela rua. Olha como os fãs ficam quando estão pertinho das craques da seleção feminina. Ela é simpática. Vermelho dá todo o estádio lá do Nega. Tem carinho de adultos, crianças e nos pés, couro brasileiro. Da mulher escolhida várias vezes, a melhor do mundo em uma arena. Antes, só de ídolos tão masculinos. Meu ídolo era o Rivaldo, né? Gostava muito de ver ele jogando. Hoje em dia eu acompanho vários outros atletas assim que eu gosto de ver jogando, como o próprio Ronaldinho Gaúcho, o Cristiano, o Neymar, agora que anda arrebentando, tanto na seleção como agora no Barcelona. E eu tenho certeza que essas crianças também têm os seus. Então é de suma importância que a gente passe algo assim bem positivo e possa, sempre que a gente tem a oportunidade, dividir um pouco da nossa vida com eles. E é gostoso estar do outro lado também e ouvir seu nome sendo gritado aí? Ah, sem dúvida, é um reconhecimento muito grande, né? É uma motivação maior pra gente. É um furor exaltado que envolve também muito dinheiro e jogadas de marketing. Que a gente vê que o futebol se expandiu, né? Antigamente era só bilheteria e negociação de jogadores e hoje você tem todos os produtos vinculados ao clube de bola, futebol de botão, principalmente a camiseta, né? Todos esses produtos são explorados por patrocinadores, seja no comercial de TV ou anúncio de jornal, então é uma fonte importante para os grandes clubes, os clubes de grande torcida. Quando um jogador entra em campo, a visibilidade entra junto na partida. E a imagem passa a ser um bem importante, especial para esse atleta. Um ex-jogador que já foi do Corinthians, do Vasco e do Guarani, moveu ação contra uma editora porque ela usou a imagem sem autorização desse jogador em um álbum de figurinhas. Agora, uma marca de refrigerante também foi condenada a indenizar em R$10 mil, não o jogador, não o clube, mas sim a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, porque ela teria usado de forma indevida um uniforme bem semelhante ao da seleção brasileira em um comercial. O STJ entendeu que a empresa de refrigerantes realmente teria tido lucro com essa semelhança entre os uniformes do comercial e da seleção brasileira. Agora, você imagina onde nós estamos agora? Esse aqui é o estádio Mané Garrincha, que fica em Brasília. Você lembra desse jogador? Olha só. Pois é, as filhas dele moveram uma ação contra uma editora e ganharam no STJ o direito a danos morais e materiais porque não tinham autorizado a publicação da biografia do pai. Falar sobre o futebol de hoje é especular valores. A diferença de valores é muito grande, basta você comparar o que um clube de Série A fatura, o Flamengo e o Corinthians são os dois que faturam mais de contrato de TV, e aí já vai para a Série B, já não é à toa esse escândalo todo de clubes que não querem ser rebaixados nem no campo, nem na justiça, porque cai drasticamente os valores que eles recebem de cota de TV. Né? No entanto, para um craque ter valor financeiro, tem que ter também valor pessoal. Como é que é essa questão de imagem? O que você acha da importância da sua imagem aqui como jogadora de futebol para quem está te assistindo, para a criançada que fica gritando? É super importante, né? Se manter essa imagem aí sempre do lado positivo. Como você mesmo falou, a gente acaba servindo de espelho para muitas crianças que vêm aí, né? Um incentivo grande. Então a gente tem que sempre estar podendo, o máximo possível, estar andando na linha, né? Uhum. Até mesmo para surgir esse lado de patrocínio também, que para o futebol feminino às vezes é um pouco difícil, é escasso pra caramba, né? Então tem que estar se mantendo aí de melhor maneira possível. Mas quando se é o que é,
fica mais fácil. Assim como criar da própria capacidade uma profissão a mais. E aí é que entra o carisma. E é uma responsabilidade grande também, né? Pesa um pouco. É uma responsabilidade muito grande. A gente sabe o que a gente representa para a sociedade de uma forma geral, né? E a gente está sempre procurando passar uma imagem bem positiva. E dentro desse mundo de um jogador celebridade, ainda tem espaço para o próprio time? É uma exceção, né? Uma exceção, mas ainda existe. Não é uma coisa que também agora acabou totalmente com o vínculo, não. Os jogadores ainda têm algum vínculo com o clube, aí depende da quem conquista, do temperamento, mas são exceções, né? Sinal de que, apesar de um ainda moderno caminho da justiça para o esporte, fica um pouco daquele futebol. Daquele que Nelson Rodrigues adorou eternizar em palavras crônicas. Para nós, o futebol não se traduz em termos técnicos e táticos, mas puramente emocionais. No próximo bloco, você vai ver como sofre um árbitro de futebol e descobrir por que algumas decisões tomadas em campo têm que ser resolvidas depois, por outro juiz. Voltamos já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça já foi responsável por inúmeros julgamentos relacionados ao futebol. Por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol teve o direito de organizar o campeonato de 2002 por causa de uma decisão do STJ. Em outro julgamento, a CBF e o Estado do Rio de Janeiro foram condenados a indenizar um torcedor que foi atingido por um tiro no Maracanã. Tudo isso a gente entende e espera que chegue à Corte Superior. Mas o erro de um juiz, essa é a novidade, e veio parar aqui no STJ. A torcida tá de olho no árbitro. Ele é uma das figuras mais polêmicas do futebol. No meio do campo, lá está ele, o dono do apito. E é em cima dele que as arquibancadas inflamadas de torcedores apaixonados pelo time acabam descarregando toda aquela adrenalina da competição. Após 12 anos de discussão na Câmara dos Deputados, a profissão de árbitro de futebol foi regulamentada no Brasil no final de 2013. Para ser um profissional da área e se associar a uma federação de arbitragem, é necessário ter o 2º grau completo, fazer um curso de formação de no mínimo 1 ano e passar por provas teóricas e testes de preparação física. Agora, mesmo com tanta responsabilidade, quando a gente pergunta para um torcedor qual a primeira coisa que vem à cabeça quando falamos juiz de futebol... Desossar ele todinho, sabe? É porque não tem como não. A gente fica nervoso, né? Xinga bastante como toda a torcida. Eu não vou xingar a mãe dele, né? Mas a gente fica muito indignado, muito indignado. E tem quem defenda. O erro do juiz é especial do futebol também, porque é ilógico. Não tem como ter uma lógica específica do ganhador de futebol. Assim como o juiz também faz parte disso. Porque com o erro humano do juiz, que nem tudo dá de acertar, ele não tem os olhos da câmera, digamos assim, mas não é tão confiável por isso, por ser humano. Nós trouxemos Vanderlei Soares, que é árbitro profissional há 10 anos e já atuou em mais de 40 jogos profissionais. Entre eles, Vasco e Flamengo, que lotou aqui o Estádio Nacional Mané Garrincha com mais de 60 mil torcedores. É muita responsabilidade para um árbitro, né não? Com certeza, é muita responsabilidade,
né? Jogos de tamanha repercussão, entendeu? E ainda mais num palco fora do Rio de Janeiro, eu também não tinha a dimensão do que era um Vasco e Flamengo, mas a gente levamos o jogo numa boa, né? Não houve reclamação. Acho que isso é o mais interessante para o árbitro, terminar a partida sem questionamentos. Vanderlei, mas nem sempre é assim. Quem mais deve sofrer com os questionamentos da torcida, aposto que é a dona Maria do Carmo, sua mãe, né não? Sofre bastante. Ela acompanhou pouquíssimos jogos desses que eu atuei ao longo dos 10 anos, mas ela está feliz. Está feliz sim, e é minha grande incentivadora também. Bom, mães à parte, um erro em campo pode render mais do que xingamentos e parar na justiça. Olha esse caso. Um torcedor do Atlético Mineiro processou a Confederação Brasileira de Futebol por um erro de arbitragem em uma partida da Copa do Brasil de 2007, que acabou eliminando o Galo. Em um programa de televisão, o árbitro Carlos Eugênio Simon admitiu o erro, o que deixou o processo ainda mais complicado. E foi numa quarta de final, de um jogo da Copa do Brasil, entre Botafogo e Atlético Mineiro, eu acabei me equivocando e não sinalizando um pênalti. O árbitro hoje em dia ele toma de 300 a 400 decisões em 90 minutos. Então, ou seja, uma margem de 5 a 10% dessas decisões, com certeza vai ter um erro, né? E o erro geralmente ele é para os dois. São para os dois lados. Então eu acho complicado. Porque o torcedor ele vai ter após o jogo toda a tecnologia de recursos, de replay, né? Um monte de árbitros de ar-condicionado formando opiniões. Então, ou seja, que dentro de jogo o árbitro não tem esse tempo todo para avaliar. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de indenização do torcedor mineiro nas duas instâncias. E um caso como esse veio parar pela primeira vez no STJ. O relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, confirmou a decisão do Tribunal de Justiça Fluminense. Mesmo o árbitro tendo confessado o erro, o ministro entendeu que não houve nenhum ato ilícito. Um erro de arbitragem que não seja doloso, isso faz parte, é inerente ao próprio espetáculo. Claro que o ideal é que não aconteçam os erros, e é por isso que existem todos esses programas de reciclagem, de treinamento do próprio árbitro, para que isso não ocorra, mas o árbitro é um ser humano como qualquer um, e por isso ele é falível, pode haver esse erro. Na medida em que esse erro não é um erro doloso, ou seja, não é nada premeditado, não há o dever de indenizar aquele torcedor. No mundo da bola, a punição vai além dos erros de arbitragem. Eu dou cartão vermelho para essas brigas, né, desses falsos torcedores que vêm para o estádio brigar, para atos de racismo que infelizmente a gente ainda vê aqui no futebol. Então isso aí merece cartão vermelho. Cartão amarelo? Cartão amarelo em relação ao xingamento aos árbitros. O gol de placa então seria essa situação resolvida? Para nós da arbitragem, sim. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração é a bola, a bola, a bola, a bola e o gol. Uma jogada emocionante, o nosso time venceu de 1-0 e a torcida vibrou. Você imagina quanto vale um passe? Acha que todo jogador de futebol é sempre rico e bem de vida? Nem sempre é assim. É o que você vai ver no próximo bloco. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse
facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Aqui no STJ, horário de partida de futebol já foi tema de julgamento. Caricaturas de personalidades do futebol em porta de banheiro de bar também. Tivemos casos tristes, envolvendo a morte de um atleta que estava treinando e foi atingido por um raio. A família foi indenizada pelo clube. Uma das últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto reconheceu a inadimplência do Grêmio de Porto Alegre sobre uma porcentagem no valor do contrato do jogador Rodrigo Fabiano Mendes. Uma negociação de R$ 3.300.000, firmada com o Flamengo. Aliás, esse lance de contrato, reais, dólares, milhões, cada vez mais, isso vem parar aqui no Superior Tribunal de Justiça. 56.000 pessoas só tinham olhos para ele. Neymar Jr. en la camiseta, pero de momento sin dorsal. De momento no tenemos número, con lo cual habrá que esperar para saber cuál es el número, el dorsal que va a lucir Neymar como jugador del Fútbol Club Barcelona. Chegou ao Barcelona após uma transação com o Santos de 57 milhões de euros, mais de 170 milhões de reais. Com apenas 6 meses no clube espanhol, ele encerrou o ano de 2013 como o jogador brasileiro mais valioso do mundo. Um passe avaliado em mais de 220 milhões de reais. O triunfo desse craque, que inspira sonhos, é bem diferente da realidade do esporte. No Brasil, há quase 17 mil jogadores, entre homens e mulheres, registrados na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Apenas 5% deles chegam a cifras milionárias. A maioria ganha bem menos. Mas o sonho de ser um grande jogador de futebol deixa qualquer estatística do lado de fora, no banco de reservas. Nós estamos na Estrutural, cidade próxima a Brasília, que nasceu e ainda sobrevive de um lixão. Aqui, um apaixonado pelo esporte, o Alessandro, teve uma ideia que transforma a vida de garotos e garotas. Sortudos como, por exemplo, o Eberson. Em uma casa humilde, perto da quadra de futebol, o Nego, como é conhecido, mora com a mãe e com as irmãs. Na parede da cozinha ficam as medalhas que ele já ganhou. Orgulhoso, exibe para nossa equipe. Seu ídolo, adivinhe? Por causa do futebol dele, da leveza dele, do gingado. No coração guarda um sonho, ou melhor, 2. Ser um grande jogador de futebol e ver minha mãe com a casa construída. Você acha que sua mãe é o seu grande incentivo? Acho que sim, porque eu vejo ela batalhando aí para conseguir as coisas para mim e eu tenho que chegar lá e ajudar ela. Você fica emocionado falar da sua mãe? Sim. Porque foi ela que me criou sempre. Meu pai nunca ajudou e ela me criou sozinha com mais 3 filhos. Acho que isso deve ser muito difícil para ela. E o futebol, você acha que é essa grande esperança? Acho que sim, que é a única esperança da minha vida. E Dona Nega não esconde o orgulho, mas dá um recado. Apoio porque é um caminho bom, né? Não está se envolvendo com droga, está estudando. E se não tem estudo, não tem futebol. Graças ao Alessandro, o sonho do Nego e de outras crianças fica mais perto de ser realizado. Só que quando um sonho é genuíno, um sonho é verdadeiro, ele é amarrado no coração de Deus, né? E quando a gente quer alguma coisa de verdade, eu acho que Deus não deixa a gente desamarrado. Para jogar por um clube, o atleta profissional deve ser contratado formalmente. Tem carteira assinada, recolhe INSS e o imposto de renda e tem direito a férias e 13º salário, como todo trabalhador.
O atleta também deve assinar um contrato desportivo de no mínimo 3 meses e no máximo 5 anos. No documento estão previstas regras para compras, vendas e transferências de jogadores e é regulamentado pela Lei Pelé. É um contrato que tem uma vigência de 3 anos. E no segundo ano esse atleta já despontou, ele já está indo manifesta um desejo de ir para um clube do exterior para receber muito mais. Ele tem que pagar um valor para o clube que ele tá vinculado, que é a cláusula compensatória, a cláusula indenizatória. A formalização do emprego também dá garantias aos profissionais. Em 2007, o INSS foi condenado pelo STJ a reaver o valor do auxílio-doença ao ex-jogador Wagner Roberto, sem qualquer limitação no pagamento. No entendimento do tribunal, o decreto que estava vigente à época do acidente garantia o repasse integral do benefício. O Distrito Federal é pouco conhecido pelo seu futebol. Aqui, o time mais popular, segundo uma pesquisa de opinião, é o Brasiliense Futebol Clube. A equipe conta com 31 atletas entre 23 e 25 anos. Em 13 anos de existência, já conquistou 8 campeonatos locais e é o único representante do DF a disputar o Campeonato Brasileiro. Neste ano, atua na Série D. No elenco, o filho de Romário, que leva não só o nome do pai, como também a habilidade. Está no time há pouco mais de um ano, vindo do Vasco, e sonha com gols internacionais. Eu carrego um grande peso por ser filho dele, mas eu tenho um sonho de jogar na Europa como qualquer garoto tem. E acho que meu pai tem o lado bom de ser filho dele, também tem o lado ruim. Quais são esses dois lados? O lado bom é que eu tenho portas abertas em alguns lugares e tenho mais facilidade. E o lado ruim é a pressão, que todo mundo acha que tem que ser igual a ele, mas são tempos diferentes, futebol diferente. Tudo mudou, então muita gente ainda não entende isso, mas eu já estou acostumado. E Romarinho deve saber, caso um jogador resolva sair do clube antes do término do contrato, é necessário estar atento às cláusulas que definem o procedimento. Dentro dos contratos existem as cláusulas que tentam bloquear essa saída, para que o clube que tem aquele contrato não saia perdendo por um investimento que ele fez. E é exatamente nessa multa que muitos clubes ganham bastante dinheiro. Voltando ao Neymar, se ele sair do Barcelona antes do fim do contrato, o clube espanhol tem de receber 513 milhões de reais. Agora imagine a seguinte situação, um jogador dá seus primeiros passos em um clube, no América Mineiro, onde é revelado e joga por 4 anos. Ele então é emprestado para um outro time, o Cruzeiro, joga por 6 meses onde ganha ainda mais destaque, tanto é que é comprado por 550 mil reais. Até aí nenhum problema, só que 4 dias após essa transação, ele é vendido para um time da Alemanha por 7 milhões de dólares. E agora, o América Mineiro teria direito à parte dessa bolada por ter revelado o jogador? O caso veio parar aqui no STJ. A defesa do América Mineiro se embasou tanto na Lei Zico quanto no Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, o IDESP. Mas foi exatamente nesses argumentos que o então ministro César Asfor Rocher derrubou a decisão das instâncias inferiores. Segundo ele, tanto o Instituto quanto a lei estavam extintos e não poderiam mais reger sobre esse processo. O esporte acelera o coração de quem joga, de quem torce e também de quem faz as contas do lucro. Por ano circula $1 trilhão no mundo e 31 bilhões de reais no Brasil. Imagine então no futebol. Mas só imagine mesmo, viu? Porque é impossível saber. A CBF não divulga esses dados. A informação é sigilosa. De cifra em cifra, neste ano, o mercado da bola tem seu ponto alto. Dribles e jogadas surpreendentes na melhor vitrine. A Copa do Mundo. É hora de fazer suas apostas. O STJ 25 anos fica por aqui. Até a semana que vem.